A realidade do futebol que poucos conhecem é o que relata o livro O Lado Sujo do Futebol. O livro é uma obra de jornalismo investigativo que busca esclarecer e expor todo as sujeiras que permeiam os bastidores do mundo do futebol e que, infelizmente, em alguns casos, acaba até mesmo influenciando no desempenho de alguns times. Vocês vão entender, eu vou explicar isso melhor. Embora não seja um conto, não seja uma ficção, se esse livro tivesse um protagonista, esse seria Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, que é o grande foco do livro, esteve envolvido em várias e várias negociações corruptas. E se tivesse um personagem secundário, seria João Avelange, um dos maiores, se não o maior presidente da história da CBF. Também foi presidente da FIFA e sogro de Ricardo Teixeira. João Avelange também esteve envolvido em várias negociações sujas no futebol nacional e internacional. O livro começa dando ênfase a João Avelange. Como ele conseguiu chegar no cargo de presidente da CBD, antigo nome da CBF? Na época existia uma rivalidade muito forte entre a Federação Carioca de Futebol e a Federação Paulista. O João era carioca e ele, para se eleger presidente da CBD, era fundamental o voto do presidente da Federação Paulista, que era o Paulo Machado de Carvalho, nome muito famoso do futebol nacional. Como ele conseguiu convencer o rival paulista a votar nele? O João fez um acordo com o Paulo Machado de Carvalho. Paulo iria votar no João e, em troca, o presidente da Federação Paulista seria o chefe de delegação da seleção brasileira na Copa de 58. Esse acordo os dois aceitaram. O João se elegeu presidente e, no mesmo ano, na Copa de 1958, Paulo Machado de Carvalho foi até a Suécia ser o chefe de delegação da seleção brasileira, que foi campeã, com Pelé, com Garrincha, numa das maiores seleções que já existiram na história do futebol mundial. E com João Avelange de presidente da CBD, o Brasil passou a viver a maior e melhor fase da história do futebol. Ele foi campeão na Copa de 58, na Copa seguinte, em 62, ganhou novamente, se tornando a primeira seleção bicampeã. Porém, na Copa seguinte, em 1966, o João Avelange ele foi até a Inglaterra pensando no título, pensando muito no título, mas não porque ele queria ver o Brasil campeão e a nação feliz. Ele foi pensando no título porque ele tinha a grande ambição de se tornar o presidente da FIFA. Porém, a campanha de 66 foi um fracasso. O Brasil foi muito mal, foi uma das piores Copas que o Brasil já fez. E a Inglaterra foi campeã naquele ano. E o que aconteceu? O presidente da Federação Inglesa de Futebol se tornou o presidente da FIFA. E chega a tão famosa Copa de 1970. O João Avelange foi com a mesma ambição de ganhar o título, mas não pensando na nação, pensando em se tornar o presidente da FIFA. E o que aconteceu? Foi vista a maior seleção, eleita com quase unanimidade, a maior seleção da história do futebol mundial, que foi o Brasil de 70, de Pelé, de Jairzinho, Tostão. O Brasil foi campeão mundial no torneio e finalmente, com isso, com o título, João Avelange consegue se tornar presidente da FIFA. E nessa época, o João já estava treinando o seu sucessor. E quem era esse sucessor? O marido de sua filha, Ricardo Teixeira. O João consegue vencer as eleições e consegue grandes feitos. Conseguiu grandes feitos como presidente da FIFA. Ele foi o primeiro sul-americano a comandar a entidade internacional e, além disso, ele também fez uma parceria com a Adidas e, através dessa parceria, também conseguiu um patrocínio com a Coca-Cola.
E as duas parcerias, os dois patrocínios da Adidas e da Coca-Cola com a FIFA duram até hoje. O João conseguiu grandes feitos como presidente da FIFA. E alguns anos depois, em 1989, o Ricardo Teixeira, o genro do João, vira o presidente da CBF. E a partir daí, a sujeira começa a ficar feia. Os dois, o sogro e o genro, fazem várias parcerias e conseguem muito dinheiro através de negociações sujas no mundo do futebol. E logo no primeiro ano do Ricardo Teixeira como presidente, as polêmicas começam a aparecer. Na convocação de 1989, 10 dos 39 jogadores convocados pertenciam ao mesmo empresário. Por quê? Porque com a convocação, o preço dos jogadores subiu e fez com que eles fossem transferidos para a Europa, gerando mais dinheiro no bolso do empresário. Alguns anos depois, um outro escândalo acontece, dessa vez com João Avelange. O que aconteceu? Acabou o mandato dele de presidente da FIFA, começaram novas eleições e ele apoiou o candidato Josef Blatter. Em troca, o Josef Blatter traria a Copa do Mundo para o Brasil. Com isso, Blatter ganhou e, de fato, a Copa do Mundo veio para o Brasil. Isso mostra o quanto um único voto muda todo o rumo do futebol. E com o Ricardo Teixeira, a situação dele não era boa, o trabalho dele não era bom. Afinal de contas, ele nunca tinha dirigido um clube de futebol na vida, ele só assumiu a presidência da CBF literalmente por ser sogro do João Avelange. E o caos se instaura de vez em 98, com a tão polêmica e tão falada final da Copa do Mundo de 98 entre Brasil e França. O que de fato aconteceu nesse jogo? Qual é a polêmica tão grande? Vazou, depois da final da Copa do Mundo, o contrato entre CBF e Nike. O contrato, ele era muito, muito polêmico. Ele permitia que a Nike escalasse os jogadores nos jogos da seleção brasileira, seja ele de Copa do Mundo ou não. E além dela escalar os jogadores, ela escolheria os locais, os países onde o Brasil ia jogar os seus amistosos. Tudo isso visando o marketing da empresa, porque a Nike na época estava começando no futebol, ela era uma empresa mais do basquete, de outros esportes, e ela estava começando suas atividades no futebol. E ela precisava de marketing, e ela usa muito a seleção brasileira como peça fundamental no marketing, principalmente o Ronaldo. O Ronaldo era o principal jogador que a Nike patrocinava, era o rosto principal do futebol da Nike. E o que acontece? Na véspera da Copa de 98, o Ronaldo, muitos dizem que era uma convulsão que ele teve, não era nem uma convulsão, era um episódio de sonambulismo, o erro já começa por aí. A CBF, ninguém da delegação, sabia que o Ronaldo tinha esses episódios de sonambulismo. E na véspera da Copa do Mundo, ele teve esse incidente e decidem que ele não estava com condições de jogo para jogar a final na Copa. Ok. Mas a Nike obriga a CBF a escalar o Ronaldo. Porque, como eu disse, o Ronaldo era o principal rosto do futebol da Nike. E a empresa não ia perder a oportunidade do seu grande jogador ficar de fora da final da Copa do Mundo, do evento mais importante do futebol mundial. Então ela obriga a CBF a escalar o Ronaldo, visando o marketing da empresa. E o Ronaldo, mesmo sem condições de jogo, atua na final, mas é uma atuação ruim e o Brasil tem uma das suas vitórias, uma das suas derrotas mais vexatórias da história, que foi um 3-0 na final da Copa do Mundo. Depois do vazamento desse contrato absurdo entre a Nike e a CBF, o Ricardo Teixeira ele é rotulado pela população brasileira como o principal vilão na vexatória derrota na final da Copa do Mundo. E menos de um ano depois,
em abril de 99, é aberta uma CPI em Brasília, a chamada CPI da Nike, para investigar esse contrato escandaloso entre a multinacional e a CBF. Olha onde a situação foi parar. A investigação foi pesada e envolveu até mesmo o nome de Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, que estava envolvido nesse contrato polêmico entre CBF e Nike. Mas no final das contas, o Ricardo Teixeira saiu praticamente ileso da CPI, que foi barrada pela chamada Bancada da Bola, que era liderada pelo Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. Depois desse episódio, várias outras polêmicas envolvendo o nome de Ricardo Teixeira aparecem. O jornalista Marcelo Rezende, ele investigou e descobriu que 30% da parte de arrecadação da CBF, só 30% ia para os clubes. Os outros 70% iam para o bolso dos dirigentes da confederação. E qual era o principal dirigente beneficiado? Ricardo Teixeira. Até o sobrinho do Ricardo Teixeira ganhou dinheiro da CBF para receber apoio na sua campanha política como vereador. E o Ricardo Teixeira, nessa época, ele tinha um acordo muito forte com a Rede Globo. CBF e Rede Globo eram muito parceiras. E todos os jogos da seleção tinham que ser no horário das 9h45, para não atrapalhar o Jornal Nacional e a novela das 8, que eram os programas que mais geravam dinheiro para a Globo. E o que aconteceu? O Globo Repórter ia transmitir uma matéria falando sobre a CPI do futebol, e essa matéria ameaçava a reputação do Ricardo Teixeira. E ele estava tão poderoso nessa época que o que ele consegue fazer? Ele consegue alterar o horário do jogo que estava marcado para as 9h45, ele altera para as 8 horas, para causar um prejuízo milionário na Globo por conta dessa matéria que iria manchar a sua imagem. O jogo é alterado para as 8 horas e a Globo sofre um prejuízo milionário porque a partida pegou o horário tanto da novela quanto do Jornal Nacional. E mais tarde surge outra gigante mancha na imagem de Ricardo Teixeira. O Brasil é eleito sede da Copa do Mundo de 2014 e o presidente da CBF também assume a liderança do comitê organizador da Copa. E as decisões que ele toma nesse período são extremamente questionáveis. Além dele, junto com João Avelange, participar de um terrível esquema de propina, o Ricardo Teixeira, ele para a Copa do Mundo de 2014, constrói estádios, arenas milionárias, caríssimas e com o envolvimento de dinheiro público, o que ele tinha prometido anos antes que não iria acontecer. E além disso, as sedes que ele escolhe são extremamente questionáveis, como o caso de Cuiabá, de Manaus e de Brasília, que são capitais que têm um baixo interesse por futebol, e ele decide construir arenas milionárias nessas capitais que têm pouco apelo para o futebol. O que acontece depois da Copa? Esses estádios milionários e construídos por dinheiro público ficam parados por conta dos poucos jogos que acontecem nesses estados. E a organização que ele fez na Copa do Mundo de 2014 foi tão ruim que culminou na sua renúncia de presidente da CBF em 2012. Essas foram algumas as principais polêmicas e escândalos que o livro relata, mas ele contém vários e vários outros casos envolvendo Ricardo Teixeira, João Avelange, Nike, CBF e vários outros nomes do futebol. O livro é excelente, é um trabalho muito bom de jornalismo investigativo. Para vocês terem ideia, o livro tem mais de 200 páginas que contém apenas as cópias dos documentos usados nas negociações. Mais de 200 cópias que mostram
todos os documentos que foram utilizados. É fantástico, é um trabalho muito bom. Em alguns momentos a leitura dele se torna um pouco cansativa, não é um livro dos mais fáceis, dos mais tranquilos de se ler, mas eu recomendo que você leia, ainda mais se você estiver interessado em conhecer essa realidade mais obscura do futebol.